Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que funciona o seu coração. Você sabe exatamente como é que funciona, como é que o nosso coração bombeia o sangue? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar exatamente como é que o seu coração funciona. Eu sou a doutora Érica Vidal, cardiologista, e meu propósito aqui no canal é dar informações para vocês sobre saúde. Como vocês conseguem melhorar a saúde, prevenir as doenças e conseguir uma melhor qualidade de vida. Quer saber um pouquinho mais quem é a doutora Érica Vidal? Tem aqui na descrição o meu site com toda a minha história, além dos vídeos anteriores e também meu site na Amazon. Que lá eu indico alguns produtos que podem fazer sentido no seu dia a dia, além de aparelhos de pressão e até livros para que vocês possam melhorar não só a sua saúde física, mas também os seus comportamentos. Vamos comigo. Você sabe como é que funciona o seu coração? Você sabe que o coração é uma bomba. Você sabe efetivamente como é que é essa fisiologia do seu coração? Esse entendimento é muito interessante para que você consiga tirar algumas informações que são totalmente equivocadas da cabeça. Então, vamos lá. Como é que funciona o seu coração? Eu trouxe aqui um coração de fato, como é que ele é. Então, o nosso coração, ele tem formato mais ou menos como se fosse um punho fechado. Então, o nosso coração é um músculo, tá? E vamos ver como é que ele funciona por dentro. Então, o nosso coração, como eu já mostrei para vocês, ele é dividido em 4 cavidades. Os átrios e os ventrículos. O sangue do nosso corpo, ele chega do lado direito do coração. Então, ele chega aqui no átrio direito. Esse sangue é bombeado para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele vai para o pulmão para ele ser oxigenado. Depois que ele é oxigenado no pulmão, ele desce e vai para o lado esquerdo do coração. Átrio esquerdo, depois ele é bombeado para o ventrículo esquerdo, para aí sim ele retornar aquele sangue rico em oxigênio para ser bombeado para todo o nosso corpo. Então, o nosso sangue, ele faz um trajeto da direita para a esquerda, passando pelo pulmão, só para aí sim ser bombeado novamente para o nosso corpo, para levar oxigênio e nutrientes para todo o nosso organismo. Quando a gente faz essa transição dos átrios para os ventrículos, como é que esse sangue consegue ir de uma forma progressiva para frente e não retornar para trás? Através das famosas válvulas cardíacas, que são como se fossem portas, aquelas que permitem que esse coração ele consiga bombear o sangue de uma forma progressiva. Entre os átrios e os ventrículos estão as válvulas, tricúspide à direita e mitral à esquerda. Elas abrem e fecham porque esse sangue passa dos átrios para os ventrículos. Dos ventrículos para o pulmão ou para o resto do corpo, tem as válvulas pulmonar e a válvula aórtica. Então, elas abrem e fecham para que esse sangue seja bombeado tanto para o pulmão quanto para o nosso corpo. E como é que é esse funcionamento? Os átrios, eles contraem de uma forma simultânea para jogar o sangue para os ventrículos e esses ventrículos vão enchendo de sangue. Quando os ventrículos estão cheios de sangue, com uma pressão maior que os átrios, essas válvulas do lado direito e do lado esquerdo, elas se fecham e o sangue começa a ficar ali com maior pressão, os ventrículos começam a se contrair, as pressões no ventrículo ficam maiores do que na artéria pulmonar e na aorta. Então, as válvulas aórtica e pulmonar, elas se abrem para aí sim o ventrículo efetivamente contrair e jogar o sangue para o pulmão e para o nosso corpo. Então, quando a gente tem prolapso de válvula mitral, é o seguinte, os ventrículos, quando eles se contraem, essa válvula, ela fica como se fosse uma folga, ela não fecha de uma forma regular, ela tem uma folga para cima, então quando o ventrículo contrai, vai um pouquinho de sangue ali para o átrio esquerdo, quando é uma insuficiência tricúspide, vai um pouquinho ali para o átrio direito. Então, por isso que tem o prolapso de válvula mitral, por isso que tem a insuficiência mitral, a insuficiência tricúspide, é quando as válvulas não fecham de uma forma efetiva. E quando tem alterações nas válvulas, principalmente na válvula aórtica, que é a estenose da válvula aórtica, o sangue não consegue efetivamente sair aqui pela aorta e irrigar o nosso corpo todo. Isso tem impacto nos sintomas, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Então, como é que o coração consegue bombear com essa forma sincronizada? Aí vem a parte elétrica do coração. Nosso coração ele é irrigado como se fossem circuitos elétricos que vai, desde aqui, começa aqui no átrio direito,
esses circuitos elétricos passam por todo o coração para que o estímulo elétrico, além dessa diferença de pressão, gere um choque no coração para os átrios contraírem e depois esses ventrículos contraem logo depois. Então, a parte de pressão junto com a parte elétrica do coração, é assim que o nosso coração funciona de uma forma efetiva. Então, quando a gente pensa no coração, a gente está pensando nesse funcionamento. Quando a gente fala de doença obstrutiva do coração, não tem nada a ver pelo sangue que está circulando no nosso coração por dentro. Isso está relacionado com a volta do coração. Nosso coração também é um músculo e passam artérias que levam oxigênio também para essa musculatura para o coração contrair de uma forma efetiva. Então, quando a gente fala de doença obstrutiva do coração, a gente está falando de placas de gordura nessas artérias que passam ao redor do coração e irrigam essa musculatura. Então, dependendo da localização onde é a placa de gordura, você pode ter uma área maior ou menor comprometida, como acontece, por exemplo, no infarto agudo do miocárdio. Uma artéria dessa é obstruída e falta oxigênio em uma determinada região que essa artéria irriga. Então, é por isso que a gente tem doença obstrutiva do coração, é as artérias que estão ao redor do coração. Então, esse entendimento fica muito claro para a gente não confundir as coisas. Tem um funcionamento mecânico do coração, que tem relação tanto à musculatura quanto à parte das válvulas. Tem um funcionamento elétrico do coração, que tem relação com o nosso, como fosse nossa fiação elétrica, que dá o estímulo para a contração desse coração. E, além disso, a gente tem a própria irrigação do coração que passa por fora. Quando a gente entende o funcionamento do nosso coração, fica muito mais claro a gente entender quais são as condições que a gente tem e por que gera sintomas e o que a gente pode fazer para melhorar. Por exemplo, quando você tem uma hipertensão arterial, vocês reparam que o ventrículo esquerdo é a parte do coração que é onde é a bomba efetiva, onde ele tem mais força para contrair e jogar o sangue. Quando a gente tem hipertensão arterial, quer dizer que os nossos vasos sanguíneos estão com a pressão elevada. Ou seja, essa aorta está mais enrijecida, mais dura. Então, o coração tem que fazer mais força para conseguir vencer essa resistência que está maior. Então, por isso que a hipertensão arterial ela gera consequências ruins no coração a longo prazo. Primeiro, esse coração fica cada vez mais musculoso e a longo prazo ele vai ficar insuficiente, ou seja, ele vai relaxar e ficar dilatado. Da mesma forma, quando a gente tem doença obstrutiva do coração, que mesmo que você não tenha infartado, não chega sangue suficiente numa região do coração e esse coração vai perder a eficiência. E a longo prazo ele também pode desenvolver insuficiência cardíaca. Então, como é que a gente previne nosso coração de aparecer doenças? A gente depende dos nossos comportamentos. Controle da pressão arterial, controle do colesterol, controle da glicose, exercício, porque vai tornar seu coração mais eficiente, sono de qualidade, controle de estresse e ansiedade, todos os fatores de risco que impactam negativamente no funcionamento do nosso coração. Então, se você quer cuidar bem do seu coração, você precisa entender primeiro como é que ele funciona e quais são as consequências deletérias nesse coração quando está exposto cada vez mais a esses fatores de risco que são muito comuns. Então, se você tem hipertensão, você precisa tratar. Se você tem colesterol elevado, você precisa tratar. Se você está sedentário, você precisa introduzir o exercício para que você garanta um coração mais saudável por mais tempo possível. Porque o envelhecimento e a nossa história familiar, isso a gente não pode mudar. Mas todos os outros comportamentos a gente está sim conseguindo impactar positivamente e assim melhorar a nossa saúde cardiovascular e diminuir nosso risco. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de deixar sua curtida, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essas informações que podem com certeza melhorar a saúde deles e eles começarem a ter uma autorresponsabilidade maior pela própria saúde. Não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações. Eu preciso de vocês, que vocês me auxiliem nessa divulgação desse conteúdo que eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Vídeos todas terças e quintas às 6h30 com conteúdos relevantes para a saúde de vocês. Até o próximo vídeo, pessoal.